povo de Deus, shalom, amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Quero dar início a esse culto de adoração ao Senhor, lendo Hebreus capítulo de número 13, carta aos Hebreus 13, versículo de número 20. Pode tomar o assento, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 20. Amém? A carta aos Hebreus é muito focada em alguns mistérios do Antigo Testamento e na sua concretização, não é? Algumas coisas que eram sombras e elas foram reveladas na figura do Senhor Jesus. Essas coisas apontavam para Cristo. E agora ele está nas saudações finais aqui e ele diz algo muito poderoso. Eu quero ler com você Hebreus 13, versículo 20 e 21, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Ele comprimiu muitas coisas, muitos mistérios da eternidade que o Senhor tinha revelado, e ele destaca aqui algo muito interessante, que é o poder do sangue poderoso do Senhor Jesus. E ele diz que por causa da aliança nesse sangue, ele é trazido novamente à vida, não é? O nosso grande pastor de ovelhas, e que este ato eterno e poderoso, tudo isso foi para que nós fôssemos aperfeiçoados para fazer aquilo que é agradável a Deus. Que o Deus de paz, pelo sangue desta eterna aliança que trouxe o Senhor Jesus de entre os mortos novamente, ou seja, um sangue poderoso para ressuscitar, uma aliança poderosa para ressuscitar, porque ele apaga os pecados e remove o dano da morte, que ele vos aperfeiçoe a cada dia, operando o que é agradável perante a ele. Então, eu fui dar uma pesquisada aqui sobre essa palavra aperfeiçoamento, justamente aqui nesse texto, e o significado é de completar. Evangelista Edson, glória a Deus. Completar, ajustar, equipar, ajustar ou montar para si mesmo. Então veja, por causa da obra eterna da cruz do Calvário, Deus, ele olha para o homem, por essa obra, por este sangue, pelo bom pastor de ovelhas, e ele nos dá uma oportunidade. E o objetivo do Senhor é que a nossa vida seja aperfeiçoada nele,
seja completa nele. Então, se você completa, você acrescenta aquilo que está faltando, sim ou não? E o que falta dentro do homem? Falta Deus, falta eternidade, falta tudo aquilo que é do céu. Amém, igreja? E vem uma reflexão nessa noite. Será que o Senhor, na nossa vida, Ele tem liberdade para completar a sua obra, para consertar aquilo que foi quebrado e rasgado pelo pecado, para colocar em ordem, para ajustar para Ele mesmo? E você vê que essa palavra é tão intensa que Ele diz assim, ó: eu peço que vocês suportem, por favor, essa exortação, porque era uma exortação aos crentes, aos servos de Deus. Não interrompam o cumprimento da obra do Espírito Santo na sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo concluir. Amém? Ele começou a obra. Se eu me entregar novamente ao pecado, me entregar aos meus desejos, ao meu coração, e deixar que a carne prevaleça, eu vou interromper a obra do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo. E aí eu me lembro de algo que a nossa amada líder, não é? Bispo Luciano, ela, em uma das ministrações, disse assim: quando o Espírito Santo de Deus ele fala com você e você endurece o coração e escolhe o pecado, ele vai se afastando, e cada vez fica mais distante e mais difícil de você entender e compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Vai se criando uma resistência, não é isso? Se não fosse isso, o Messias não precisava vir aqui, derramar o seu sangue na cruz e ter essa eterna aliança, passar por uma morte tão brutal. Isso é para que a nossa vida fosse aperfeiçoada em Deus. Quando a gente vive no pecado, então a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer, do jeito que o diabo gosta, não é isso? E agora a gente entra na presença do Senhor e Ele vai nos lapidando. É como pegar ali uma pedra bruta no meio, não é? Um diamante, alguma coisa, e você vai lapidando aquilo até ficar no padrão devido, um padrão que seja útil e que tenha algum valor. Então nós não podemos interromper a obra do Espírito Santo e precisamos suportar a exortação da palavra. Por quê? Quando você não aguenta mais ouvir que você precisa modificar muitas coisas na sua vida, aperfeiçoar, lapidar, cortar coisas que estão atrapalhando e impedindo a ação do Espírito Santo de Deus, teu coração vai resistir. Então, já vamos começar esse culto ao Senhor, limpando o nosso coração diante do Senhor, lembrando do preço que foi pago. Amém? Se você pudesse, coloque de pé. Você que não pode ficar sentadinho mesmo. Eu quero orar com você nessa